Meu nome é Ana Carolina Rocha Pessoa Temer. Eu sou professora do curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo e também do mestrado em Comunicação da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação, Universidade Federal de Goiás. Nós temos um grupo de trabalho que lida justamente com a questão da mulher, cidadania e consumo. Então, a partir desse grupo de trabalho, nós realizamos uma série de pesquisas com mulheres em diferentes situações que se relacionam com a mídia, porque consomem mídia, porque trabalham em assuntos que exigem uma relação com a mídia, e começamos a desenvolver o projeto Mulheres do Sol e da Lua. O projeto Mulheres do Sol e da Lua nasceu de um edital do CNPq, que buscava estudar principalmente mulheres que não tivessem formação escolar, formação acadêmica. Nós trabalhamos isso em outra perspectiva, a formação da mulher para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho principalmente formal, tá? Pessoas que passam pela universidade ou por cursos técnicos e aí são absorvidas pelo mercado de trabalho. E nós vemos que a mulher, muitas vezes, ela não passa por essa formação acadêmica ou mesmo técnica e que ela vai para o mercado de trabalho, principalmente a mulher já de uma certa idade, sem uma preparação para o trabalho. Então, o que ela faz? Ela muitas vezes leva para a rua as atividades que ela já faz em casa. Então, ela se transforma em cozinheira, às vezes em costureira, e nós buscamos entender como esse processo ocorreu, no caso nosso específico de Goiás, na Feira do Sol e da Lua. Ou seja, como as mulheres goianas, que não tinham necessariamente uma formação técnica para o mercado de trabalho, buscaram ganhar dinheiro, estabelecer oportunidades de trabalho e, portanto, de renda na Feira do Sol e na Feira da Lua. Meu nome é Mileide, eu sou estilista por profissão e empresária. O Casulo ele é uma loja coletiva e colaborativa, só que é uma loja de moda. A gente trabalha na estrutura de uma loja multimarca, só que a gente tem um relacionamento diferente com as pessoas. Então a gente tem um pouco mais de humanismo, seria essa palavra, para tratar com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. A gente coloca o mundo da moda de uma maneira mais criativa, divertida e próxima das pessoas. Então, a gente nunca trabalha com marcas, grandes marcas que trabalham com esse segmento de fast fashion. A gente sempre trabalha com o segmento de slow fashion, que são pequenas produções, justamente para aproximar isso do público e não ser uma produção em massa e etc. Quando você trabalha com slow fashion, você trabalha com uma moda consciente. Então, quando você trabalha com o que é moda consciente? É desde a pessoa que faz o seu produto ao seu consumidor final e aonde ele vai descartar essa roupa daqui a um tempo depois, né? Não só a roupa, mas o produto como um todo. Então, quando a gente trabalha com esses produtos, a gente dá significado para ele do começo ao fim. O slow fashion, a gente se preocupa com essa produção em pequena escala, que seria em primeira demanda com a preocupação do meio ambiente, mas não é só do meio ambiente, é com o social geral. Então, como eu estou produzindo, da onde vem essa matéria-prima, como minha costureira está costurando, ela está sendo bem paga, não está, como é isso? Tem um preço, isso consequentemente você tem um preço mais justo para o seu cliente, o seu produto ele tem procedência e você passa essa verdade para o seu cliente. Então ele está levando um produto que ele tem origem, ele tem verdade e ele tem a criatividade e a autoria original. No caso, ele não acredita que as coisas começam aqui e terminam aqui, entendeu? A gente acredita num todo, uma filosofia de vida mesmo. Por um acaso, os donos do Casulo, a gente se encontrou e a gente sempre teve essa ideologia.
Então a gente acredita na criação, a gente valoriza essa criação, a gente acredita que são pessoas que fazem, que elas precisam ser vistas, que elas precisam ser mostradas, que elas precisam ser valorizadas, porque afinal somos todos seres humanos. Então a gente não tem essa diferença de um para o outro, né? Existe uma moda brasileira? Olha, essa é uma das grandes discussões entre os especialistas, né? Existe uma moda brasileira, mas o que seria uma moda brasileira? Uma moda feita por brasileiros, ou feita para brasileiros, ou que utilize matéria-prima brasileira, né? Então, eu acho que é muito complexo de falar que sim existe e não existe. Sim existe porque nós temos designers que têm uma preocupação com a cultura popular brasileira. Então, usar a cultura popular brasileira, a história do Brasil e da sua formação mista, né, como recurso para a criação. Então, nós temos Ronaldo Fraga, Alexandre Nescovitch, Lino Villaventura, e designers mais jovens, né, Fernando Yamamoto, em São Paulo, e tem muitos outros, né. Não porque nós temos uma indústria têxtil multinacional, ela é uma indústria global muito agressiva, né? Porque a gente está falando de uma indústria química, né? Que domina o mercado de corantes, de pigmentos, e tá em tudo que a gente veste, né? No jeans, na camiseta, então essa não é uma indústria brasileira, né? Apesar de que a gente tem alguns designers como, ou marcas como a Osklen, por exemplo, no Rio, que buscam parcerias com pequenas empresas ou grupos que trabalham com artesanato, por exemplo, para desenvolver produtos em pequena escala, mas que tenham, por exemplo, que sejam feitos e que tenham a cara brasileira, né? Couro de peixe, fibras de buriti, renda do Nordeste. Então, eu acho que é uma mistura. Existe, sim, uma moda brasileira, mas ela, sem dúvida, é muito pautada pela moda internacional. Professora, como eu falei antes, a gente podia ficar aqui muito mais tempo conversando, mas a gente não tem todo esse tempo. Mas eu agradeço muito a sua participação. Obrigado. Prazer foi meu, obrigada. E aqui com a professora Rita de Andrade, a gente vai encerrar o Enredo Cultural de hoje. Você já sabe, semana que vem a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV UFG, para quem ficou com a gente. Um abraço.